Muito boa noite. Hoje um painel Haddad muito especial para você. Em primeiro lugar, é a nossa primeira transmissão ao vivo. Em segundo lugar, e mais importante, nosso entrevistado de hoje é o governador da Bahia, governador Rui Costa. Eu tenho a honra de poder conversar. Muito boa noite, governador. Governador? Boa noite, Haddad. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. É um prazer estar aqui participando desse bate-papo. Eu espero poder informar o povo brasileiro tudo que nós estamos fazendo aqui no Nordeste, na Bahia. É um prazer. Governador, o senhor é um dos principais governadores, um dos governadores mais bem avaliados do Brasil. Isso antes e durante a pandemia que nós estamos vivendo. Portanto, um homem que foi testado no primeiro mandato, vem sendo testado e aprovado no segundo mandato pelo povo baiano. Tem liderado uma transformação muito grande na Bahia, desde o governo Jacques Wagner, foram 2 governos, o senhor já está no segundo mandato, portanto, 4º mandato do PT. É um currículo invejável sob qualquer ponto de vista, e eu tenho muito prazer em entrevistá-lo nessa condição, de uma liderança expressiva do nosso país. Eu queria que você relatasse para os nossos ouvintes qual é, em primeiro lugar, a situação da Bahia nesse momento. Depois nós vamos explorar a situação do país. Mas eu estou muito curioso para saber o que o nosso povo baiano pode esperar do governo da Bahia nessa circunstância que nós estamos vivendo. Haddad, aqui não tem sido fácil. A Bahia é um estado que é a 4ª população no Brasil, somos 15 milhões de brasileiros que moram aqui, baianos e baianas, mas em termos de arrecadação per capita, ou seja, o total arrecadado dividido pela população, nós ficamos apenas em 20º lugar no Brasil. E, por isso, nós precisamos apertar o cinto para fazer as coisas acontecerem. E, graças a Deus, fizemos ao longo de todo esse período. E estamos fazendo agora, nesse momento de pandemia. A Bahia tem se colocado numa posição relativa, eu diria, com a baixa taxa de contaminação. Nós estamos aí em 18º lugar, comparando os 27 estados da população, mesmo tendo a 4ª maior população do Brasil, e tomando as providências necessárias para garantir os leitos de UTI que o povo baiano precisará nos próximos dias. Hoje, no dia de hoje, fechamos o dia com 182 pessoas na UTI aqui, e estamos trabalhando para, até o final do mês de maio, conseguir chegar a 1.300 leitos novos de UTI instalados, funcionando na Bahia, para garantir que todas as pessoas que precisarem de UTI tenham onde colocar seu pai, sua mãe, seu ente querido, e, portanto, não queremos ver aqui cenas que estamos vendo em outros lugares de falta de leitos, mas não tem sido fácil por conta desse cenário nacional, onde falta um líder nacional para conduzir o país e enfrentar as dificuldades. Bom, governador, eu corri o país na condição de ministro da Educação com o presidente Lula. Conheci muito o interior da Bahia, porque visitava as inaugurações de universidades e institutos federais com o presidente. E, mais recentemente, na campanha de 2018, o senhor me acompanhou em vários municípios do interior da Bahia. Foi uma alegria muito grande poder ver o prestígio do senhor, do Jacques Wagner, toda a sua base de apoio muito unida em torno de um projeto. E eu percebi que uma das suas prioridades, se não a maior, já era, em 2018, a saúde. Eu conheci, inclusive, uma policlínica no interior da Bahia, e o senhor dizia, isso aqui é o futuro, Haddad. Isso aqui é o futuro, porque nós conseguimos, com as policlínicas, integrar o SUS. O senhor era sempre um apaixonado aí pelo SUS, falava com muito orgulho do SUS e colocava a policlínica como um elo importante de conexão do sistema de atenção básica e de alta complexidade, que são os hospitais gerais e tudo mais. O quanto esse investimento que o senhor vinha fazendo em saúde ajudou no enfrentamento da crise? Olha, e muito, porque
nós já temos aqui hoje, Haddad, 16 policlínicas em funcionamento, uma em cada território da Bahia, e temos mais 8 sendo finalizada, portanto, nós chegaremos até o primeiro semestre do ano que vem com 24 policlínicas em funcionamento na Bahia. E, ao longo desses 6 anos, nós construímos mais 7 novos hospitais do SUS espalhados pelo Estado. Então, essas unidades, elas têm a função de fazer o diagnóstico, as policlínicas, porque antes as pessoas iam nos postos de saúde e, quando precisava de um exame, precisava de uma consulta com um especialista, era a maior dificuldade para conseguir. Na maioria dos municípios da Bahia não tem esse serviço e, portanto, ao abrir essas unidades regionais, nós conseguimos antecipar o agravamento de doenças que podiam levar a óbito essas pessoas. Só para dar um exemplo, Haddad, mulheres, por exemplo, chegavam com câncer de mama ou câncer de colo de útero, com câncer bastante avançado, porque não tinham onde fazer o exame. E, graças a Deus, com 2 anos de funcionamento do Hospital da Mulher, que também é um hospital novo que nós abrimos, e com o funcionamento da policlínica, nós hoje podemos garantir que qualquer mulher no estado da Bahia que descubra um câncer e que precise de uma cirurgia, no máximo, em 33 dias, ela estará na sala de cirurgia fazendo a sua cirurgia de câncer de colo de útero ou de mama, para, com isso, poder recuperar a sua saúde. E essa estrutura ampliada da rede de saúde tem nos ajudado a fazer esse enfrentamento e a montar esses leitos extras de UTI que nós estamos montando, boa parte deles. Ao invés de montar hospitais de campanha, nós temos transformado internamente alguns hospitais, ampliando o número de leitos de UTI dentro do próprio hospital ou construindo um anexo provisório ao lado do hospital. Isso reduz muito o custo de investimento do que construir um hospital inteiro de campanha e depois desmontar todo. Parte desses investimentos ficarão dentro dos próprios hospitais definitivamente. Já entrando na questão do coronavírus, governador, né, que desde dezembro do ano passado se anuncia como uma crise importante e desde março foi declarada uma pandemia, portanto, uma epidemia em escala global, os sanitaristas e epidemiologistas do Brasil, os mais conceituados, têm dito que o governo federal deveria ter providenciado pelo menos 4 ações importantes. A ação do isolamento social, para evitar ou reduzir a velocidade de contágio, justamente para dar condições da infraestrutura do SUS se preparar para o problema, porque nenhum país do mundo está preparado 100% para uma hecatombe dessa. Então, você precisa ganhar tempo, portanto, achatar a curva do contágio. Segunda coisa, garantir que os profissionais estivessem paramentados adequadamente para atender sem risco de se contaminar. A testagem era importante, né? E a ampliação dos leitos de UTI. Desde a declaração da pandemia, já se vão aí 60 dias, o governo federal pouco fez nessas 4 áreas. Aliás, numa delas tem atrapalhado mais do que ajudado. Era melhor que não fizesse nada, deixasse os governadores e prefeitos governando. Mas os sinais trocados, que tanto o presidente quanto os seus 2 ministros da saúde, porque teve uma mudança de comando aí no meio do campeonato, isso bagunça a cabeça das pessoas que estão aguardando justamente uma diretriz única do país inteiro unido em torno de uma questão. Dessas 4 medidas, o que nós podemos dizer que o Nordeste e a Bahia em particular, né, só falou da ampliação, e o número é extraordinário, a ampliação de leitos de UTI. O que mais que foi possível realizar nessa área sanitária? O Haddad, eu disse hoje pela manhã, numa entrevista com o Mário Kertz, que você conhece, já foi lá na rádio, eu disse a ele, olha, o Brasil está pagando um preço muito alto e pagará, no futuro breve, um preço maior ainda por ter errado na eleição presidencial, na última eleição presidencial em 2018. Porque você olha para outras nações da Europa, para outros países, e você vê os líderes mundiais colocar
a divergência, a disputa política partidária de lado e unindo a nação de cada país para enfrentar esse vírus letal, mortal, que ceifou a vida de milhares de pessoas no mundo inteiro. Os Estados Unidos está passando hoje de 70 mil mortes só nos Estados Unidos. E, portanto, a gente olha para outras nações e vê o líder daquele país, seja presidente, seja primeiro-ministro, reunindo o povo todo, reunindo todos os partidos, dizendo, olha, vamos deixar a disputa partidária política de lado e vamos unir a nação a favor da vida, a favor do emprego, da renda. E aqui, infelizmente, a gente presencia exatamente o contrário. Um presidente que tem feito provocações, agressões a prefeitos e a governadores de vários partidos políticos, ou seja, uma verdadeira metralhadora giratória, um presidente que tem dado péssimos exemplos de como enfrentar uma pandemia global, eu diria até ajudado a disseminar o vírus da anarquia institucional e sem nenhum respeito às instituições, aos outros poderes, que, independente de qual é o ministro da Saúde, este ou o anterior, não apoiou, não incentivou e não estimula o Ministério a tomar iniciativas. Então, hoje, o Ministério da Saúde não conseguiu organizar a compra global de respiradores para fornecer aos estados, e os estados estão se virando, cada um como pode, para tentar comprar esses respiradores. Como você disse, sinais trocados, o povo se pergunta como é que o governador e o prefeito dão uma recomendação, o presidente da República dá outra. Então, isso é muito ruim. E, além do que, Haddad, eu diria que o presidente arrebentou completamente a imagem do Brasil no exterior. Eu diria que a imagem do Brasil no exterior está no subsolo, porque o Brasil perdeu completamente qualquer referência de respeito a nível internacional. E isso pode custar, e vai custar caro, inclusive do ponto de vista econômico, porque eu tenho dito que, para crescer a economia, é preciso que uma palavra seja exercitada o tempo inteiro, que é a palavra confiança. É preciso que os investidores tenham confiança no Brasil, tenham confiança nas suas instituições para vir aqui e colocar os recursos, sejam eles investidores nacionais ou internacionais. Nós já vínhamos patinando fortemente na economia e agora, infelizmente, a coisa vai se agravar e falta uma liderança, uma voz que possa unificar o Brasil, infelizmente, e nós vamos pagar um preço caro por isso. Mas eu espero que o Brasil tenha aprendido a lição, porque eleger prefeito, governador e presidente da República é algo muito sério e um erro na eleição pode custar muito caro à população, como está custando ao povo brasileiro. Governador, eu vou entrar um pouquinho na parte econômica, porque também na área econômica a oposição está sendo obrigada a encantonar o presidente para tirar do governo federal as medidas necessárias para dar suporte às famílias, às empresas, sobretudo micro e pequenas empresas, e a estados e municípios. Nós, lá atrás, o PT definiu que eram 3 blocos que nós íamos atuar para dar suporte. Então, a primeira medida, claro, era a medida de dar o suporte às famílias. O governo federal teve a coragem de oferecer uma renda básica mensal de R$ 200 por família. Graças à ação da oposição, nós constrangemos o governo, nós pedimos um salário mínimo, que é o que manda a Constituição, o governo relutou, queria os 200, e no final das contas acabou saindo o benefício de R$ 600, que é 3 vezes melhor do que os 200, mas ainda aquém do necessário para que as famílias possam se manter nos 60 dias de quarentena com dignidade. Mas, ok, foi um avanço. O atraso agora é do governo em pagar. Não pagam. Então, cada hora inventa uma coisa. O Brasil é o país que tem o melhor cadastro social do planeta. Trabalho que foi feito por muitos governos, sobretudo pelo Lula e pela Dilma, de organizar o cadastro nacional, chamado CAD único. É um cadastro só
todo brasileiro está com o seu nome lá, o governo quiser abrir uma conta corrente, paga. Segundo ponto, estados e municípios. Por quê? Porque a arrecadação caiu, né, 30%, 40%, e se os estados e municípios não tiverem o suporte da União, não vão ter dinheiro para pagar salário. Simples assim. E nós estamos falando de salário de policial militar, salário de professor, salário de médico e enfermeiro, de quem está na linha de frente do combate à pandemia. Terceiro lugar, nós temos que dar condições das empresas pagarem a folha de pagamento. Se elas não tiverem condição de pagar a folha de pagamento, o comércio vai entrar em colapso. O comércio que pode abrir vai entrar em colapso. E depois da pandemia, todos que abrirão não terão clientes para os seus produtos. Eu queria lhe perguntar, em primeiro lugar, o senhor tem na sua... Eu sei que o senhor não está podendo sair para abraçar o povo, o senhor é um homem responsável, mas o senhor é uma pessoa que tem escuta, né? De rádio, de TV. O povo acaba fazendo chegar ao senhor. O senhor tem ideia de quantas famílias baianas estão hoje nas filas, nas enormes filas da Caixa Econômica Federal? Ponto 2. O projeto aprovado na Câmara e no Senado, que também foi arrancado pela oposição do governo, porque o governo queria dar uma mixaria de recursos para governador e prefeito. A oposição bateu e conseguiu aprovar um projeto na sexta-feira no Senado, talvez hoje seja votado na Câmara, e seria o segundo, né, a segunda dimensão do plano econômico, que, na verdade, a oposição é que construiu. Queria que o senhor se referisse a as duas questões, as famílias e se o governo da Bahia está contemplado pelo projeto que a oposição praticamente impôs ao governo federal. Olha, Dari, o que você levanta é importantíssimo. Nós temos acompanhado, inclusive, o que outras nações têm feito, a Alemanha, vários países da Europa, e o mundo inteiro só enxergou e enxerga um caminho. É preciso o governo federal de cada país fazer um investimento forte. Primeiro, um investimento de socorrer as famílias que estão sem poder trabalhar, sem poder ter sua renda para poder sobreviver nesse período. Então, eu vi um dado aqui nos Estados Unidos surpreendente, que nos últimos 100 anos é o maior volume de pessoas que buscam o seguro-desemprego. São 20 milhões de americanos que estão buscando retirar o seguro-desemprego. Nenhum outro momento na história recente americana teve um volume tão grande, nem qualquer outra crise. A crise de 2009, o número registrado são de 4 milhões de americanos. Dessa vez são 20 milhões. Então, essa é uma decisão de todos os países do mundo. Por quê? Ou você permite que as pessoas saiam para a rua e vão morrer, ou você pede às pessoas que fiquem em casa e dá um mínimo de ajuda para elas sobreviverem enquanto passa a tempestade, passa esse temporal que nós estamos vivendo, o temporal do vírus. E, infelizmente, o governo federal fez, eu diria, empurrado, graças a Deus, pelo Congresso Nacional e nossos deputados. É evidente que tem diferenças de valores, tem as polêmicas ideológicas, mas acho que a Câmara e o Senado têm cumprido o seu papel de empurrar, entendendo que é preciso socorrer as famílias mais pobres. Me preocupa muito a situação da Caixa Econômica, acho que essa má vontade do governo tem criado, inclusive, esse caos, porque poderia diluir, não só a Caixa fazer esses pagamentos, botar no Banco do Brasil, botar no Banco do Nordeste, por exemplo, são bancos públicos, isso ajudaria muito a diluir a presença nas agências, diminuindo as filas e até botando horário extra de funcionamento para o banco. E a segunda coisa, ajuda estados e municípios, que não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, o poder maior financeiro, econômico, está na mão da União. E, seguindo os passos de outros países, o Senado aprovou no sábado, no final de semana, essa ajuda a estados e municípios. Cada um de nós, é evidente, vai ter uma avaliação. Eu, é evidente, como governador da Bahia, reclamo pelo fato da Bahia ter ficado em último lugar na distribuição per capita dos valores. Ficou lá em 27º lugar. Mas eu bato palma para os senadores por ter tido a vontade, a determinação de ajudar os estados. Então, a gente pode ter... Olha, acho que o projeto ficaria melhor assim ou de outra forma. Eu, por exemplo, tinha várias sugestões para ter um projeto mais justo,
mas eu não posso deixar de agradecer e de aplaudir o Senado da República por sua determinação, sua vontade e de entender que estamos numa federação e o ente federal mais forte tem que socorrer os entes subnacionais, estados e municípios para manter, afinal de contas, 90% dos serviços educacionais, de saúde e segurança, de apoio à agricultura, estão colocados na mão dos estados e municípios, e é importantíssimo essa ajuda, e hoje, eu espero, hoje ou amanhã, ser votado na Câmara dos Deputados. Governador, eu queria lhe perguntar um pouco, uma das preocupações que o Brasil tem hoje é com a questão do Pacto Federativo, né? Porque fala-se muito do conflito que o presidente estabelece praticamente semanalmente, estabelece conflito com o Congresso e estabelece conflito com o Supremo. Então, todo momento, o presidente está arrumando confusão com o Congresso e com o Supremo. Mas, às vezes, as pessoas não têm a dimensão do quão grave é o ataque que o Bolsonaro faz ao Pacto Federativo. A maneira como ele trata os governadores de Estado, em especial os do Nordeste. Parece que ele tem uma predileção em atacar o Nordeste. Eu acho que ele confunde a quantidade de votos que ele teve no Nordeste, que foi pequena, ele confunde isso com o dever do presidente da República, depois da eleição, de fazer o que tem que ser feito para todos os brasileiros, independentemente da região, da classe social, da cor da pele. Esse problema está resolvido. Vai se recolocar em 2022. Até lá, ele tem que ser presidente de todos os brasileiros, coisa que ele se recusa a ser. E ele tem desferido ataques, sobretudo, a dois governadores, o do Maranhão e o da Bahia. O senhor é alvo constante dos ataques do Bolsonaro. O que o senhor pode colocar no seu currículo, né? Porque isso, de certa maneira, o engrandece. Agora, do ponto de vista federativo, os cidadãos brasileiros estão preocupados, estamos preocupados. E eu queria perguntar o quanto, na prática, porque uma coisa é da boca para fora, mas eu estou perguntando o governo, não o Bolsonaro. O governo, os ministros estão atendendo os governadores. Eu sei que é virtual, não dá para fazer reunião presencial, nem estamos pedindo isso. Mas eu estou falando com o senhor aqui há 20 minutos, vou falar mais 20, e estamos conversando sobre os assuntos nacionais. Eu quero saber, o governo federal, qual é a atitude que ele está tomando em relação aos governadores? Os ministros, que tipo de atendimento eles dão? Com que respeito eles recebem as reivindicações? Qual o retorno que eles dão? É sério o compromisso deles ou as coisas estão sendo empurradas? O desconhecimento parece muito grande desse atual ministro da Saúde. Nem quero criticá-lo, porque ele está há tão poucos dias no cargo que nem cabe de balanço. Mas a impressão que dá é que ele não conhece o SUS. Ele pode até conhecer medicina, mas o SUS é uma outra coisa. É um aparato enorme que acolhe mais da metade da população brasileira que não tem plano de saúde. 70% dos brasileiros precisam do SUS. Não tem a quem recorrer. Então, qual é o balanço que o senhor faz da relação federativa? Governos estaduais, governo federal, sobretudo Bahia. Olha, Haddad, você sabe, você teve na maioria dos estados do Nordeste mais de 70% dos votos. Na Bahia, você teve no segundo turno 72%, no primeiro turno mais de 60%. E eu tenho uma filosofia que, na primeira eleição minha, em 2014, aqueles municípios que eu perdi a eleição, eu digo o seguinte: eu tenho que cativar, tenho que trabalhar bastante nesses municípios para, eventualmente, na próxima eleição, ganhar. E nunca, em hipótese nenhuma, e perseguir este ou aquele município porque eu perdi a eleição. Mas, infelizmente, o atual presidente da República pensa diferente. Onde ele perdeu a eleição, onde ele acha que não tem apoio, ele, ao invés de tentar cativar as pessoas, o que ele fez até agora foi perseguir. Então, não só agora, na epidemia, ou na pandemia do vírus, antes mesmo, só para lhe dar um exemplo, você esteve aqui, conheceu
obras nossas, como a obra do metrô, que vai fazer 3 anos agora, a obra concluída, 3 anos. A obra do metrô foi construída com dinheiro privado, dinheiro do governo federal e dinheiro do governo do Estado. A parte do governo federal, até hoje, eles ainda devem cerca de 80 milhões ao Estado da Bahia. Eu me referi há pouco que abri 7 novos hospitais. E eu tenho falei com o ministro anterior, falei com o atual ministro, o teto MAC, que é o teto de recurso do governo federal, que os estados recebem para bancar os serviços de saúde, o teto MAC da Bahia é igual ao de 2015. É como se não tivesse construído hospital novo nenhum. Ou seja, não foi acrescido valores novos para pagar esses novos hospitais. É a mesma coisa de eu dizer que a Bahia está bancando sozinha, como se fosse o SUS da Bahia, bancando essas unidades novas. Eu citei há pouco de 16 policlínicas. Nós bancamos sozinhos, junto com os prefeitos. Não há recurso federal no financiamento dessas policlínicas. Assim como várias outras obras que nós temos executado. Nós não deixamos obra nenhuma paralisar aqui na Bahia. E, infelizmente, nós temos antecipado o recurso e o governo federal não paga a sua parte. E alguém poderia ter a boa expectativa de que, com o coronavírus, esse comportamento iria mudar. Mas, infelizmente, não mudou. Os ataques continuam. E, infelizmente, eu acho que toda vez que ele é pressionado, que a população cobra alguma posição técnica, alguma posição de gestão, de gestor público, ele devolve com agressão aos governadores que cobram essa situação. Recentemente, ele adjetivou a mim e a outros governadores com o termo de palhaçada que os governadores estavam fazendo pelo fato da gente estar tentando salvar vidas humanas. E eu disse, a minha expectativa, eu não vou usar as palavras que normalmente nem os gestos que o presidente utiliza para se comunicar, para tratar a imprensa, como ontem jornalistas foram agredidos em Brasília, ou mesmo as palavras grosseiras que ele utiliza para se dirigir a seus adversários políticos, ou mesmo a jornalistas, quando fazem perguntas que ele considera inconvenientes. Eu disse, eu não vou responder, porque a minha formação educacional é diferente. Eu só espero que o presidente tenha sensibilidade humana e respeitar as famílias das vítimas, respeitar todos os pais de famílias, trabalhadores que estão, nesse momento, tensos, preocupados, filhos preocupados se os pais vão contrair coronavírus, preocupados com a situação econômica, financeira, se vão voltar a ter seu emprego depois. Enfim, uma ansiedade, uma inquietação natural no momento de pandemia, em vez de ter o presidente com a palavra serena, madura, acolhedora, não. Você tem um presidente que é agressão todos os dias, ameaça todos os dias. É um erro gravíssimo que o Brasil cometeu, uma escolha absolutamente equivocada, e nós estamos pagando o preço disso. E eu disse outro dia, eu só espero que o vírus do bom senso, o vírus da responsabilidade, contamine o presidente e ele amanheça qualquer dia desse, pensando na nação, pensando no Brasil e não pensando apenas na sua família ou nos seus interesses. Governador, o senhor falou de um assunto muito importante, que é a imagem do Brasil no exterior. Realmente, eu tenho muitos amigos que lecionam fora, em universidades europeias e americanas, e a imagem do país... Mas nunca, nem no Império, nem na República Velha, em nenhum momento da nossa história, o Brasil teve uma imagem tão depauperada pelo seu próprio presidente como agora. É uma situação realmente lamentável, que vai nos custar caro em termos de relações internacionais. Mas vocês do Nordeste, o senhor é o líder do processo, vocês do Nordeste inventaram uma novidade muito benfazeja, que é o consórcio do Nordeste. Vocês se uniram em torno do consórcio e resolveram agir juntos em torno de causas comuns. E, não para surpresa minha, mas para o espanto de alguns,
esse consórcio, inclusive, tem mantido relações com o exterior, não como país independente, porque não se trata disso, mas como entes subnacionais que têm interesses próprios, que têm uma forma de gestão diferenciada, que têm as finanças em ordem, que têm o respeito pelos líderes que escolheu, de estabelecer relações de parceria com o mundo, sejam países, sejam províncias, sejam estados de outros países. Eu queria que o senhor desse uma rápida pincelada no que tem sido a experiência de liderar o consórcio do Nordeste. E, se puder também falar dessa aquisição recente, que eu reputo extraordinária, que é ter o Miguel Nicoleles, que é um dos maiores cientistas brasileiros, e o Sérgio Rezende, talvez um dos maiores ministros de ciência e tecnologia da história do país, à disposição desse consórcio, justamente no ataque à pandemia. Haddad, é uma experiência, eu diria, extraordinária. Nós conseguimos unir. Muita gente ouve ao falar a palavra consórcio e pergunta: o que é o consórcio, governador? É a união institucional formal dos 9 estados do Nordeste. E formando essa entidade denominada consórcio, nós passamos a agir conjuntamente, por exemplo, a fazer compras coletivas, e com isso nós conseguimos uma escala e conseguimos reduzir preços. Já fizemos compras na área da saúde e agora, no meio da pandemia, o consórcio, inclusive, negociou compras de respiradores. O primeiro lote deve estar chegando semana que vem, feito conjuntamente, dividindo cotas entre os estados do Nordeste para fazer com que os estados recebam esses equipamentos. E nós formamos o comitê científico que o Nicoleles e o Sérgio Rezende conduzem, com cientistas brasileiros, a maioria do Nordeste, mas tem de outras regiões, que estão colaborando. Alguns desses participavam de vários grupos internacionais de debate de ciência sobre o vírus. E nós reunimos todos num grupo só que tem dado orientações, feito cálculos estatísticos de progressões. Ontem mesmo eu falava com o Nicoleles, ele me passou vários gráficos de projeções de regiões aqui da Bahia, e nós também fizemos recentemente uma conferência internacional desse comitê com médicos chineses que trabalharam intensamente em cidades de alto contágio lá na China, onde houve a possibilidade de trocar experiências de protocolos de atendimento, de medicamentos com médicos e com esse comitê científico, ou seja, buscando garantir que nós estejamos na linha de frente com os últimos protocolos adotados no mundo inteiro. Tivemos contato com médicos italianos, médicos espanhóis, enfim, para que o Nordeste esteja sintonizado com o que está se fazendo de mais avançado, mesmo o vírus sendo recente, de protocolos nos hospitais e protocolos de acompanhamento médicos. Então, eu diria que é a grande novidade, e temos conseguido, graças a Deus, pelo mesmo perfil, eu diria, são de partidos diferentes, nós temos governadores do PT, do PMDB, do PSDB, de vários partidos, mas todos com o mesmo pensamento, o pensamento humanista, o pensamento de cuidar de gente, de cuidar das pessoas, mesmo sendo de partidos diferentes. Isso tem garantido uma unidade muito forte dos governadores e, graças a Deus, chegamos até aqui diminuindo os impactos dessa crise, graças à nossa união e articulação dos estados, e vamos permanecer assim, agindo conjuntamente, buscando soluções que possam ser compartilhadas. Por exemplo, temos um aplicativo de celular, o Monitora Covid. Quem está aí nos assistindo, mesmo de outros estados, você pode baixar o aplicativo para conhecer o aplicativo. Quem é do Nordeste pode baixar e utilizar, que é um aplicativo que busca fazer georreferenciamento das pessoas com suspeita do vírus. E, com isso, nós conseguimos rastrear num raio de 200 metros onde estão uma pessoa da outra de contágio. Com isso, a vigilância sanitária pode agir dentro de um condomínio, dentro de uma comunidade, isolando e buscando testar aquela comunidade onde estão aparecendo casos suspeitos. São algumas das iniciativas que o consórcio tomou.
Governador, nós estamos rumando aqui para o final da nossa primeira entrevista ao vivo. Tive a honra de fazer com o senhor. Grande governador da Bahia, um dos melhores governadores do país, segundo todas as pesquisas de opinião. E eu queria que o senhor encerrasse o programa aqui na UOL TV e nas redes sociais. O senhor está falando para muita gente, o senhor está falando com os seguidores do presidente Lula, do Fernando Haddad, da presidenta Dilma, com os seus próprios seguidores aí da Bahia. Então, nós estamos aqui celebrando, se Deus quiser, um futuro melhor para a nossa gente. Eu queria que o senhor terminasse com uma mensagem de esperança, falando dos passos que o senhor vai dar para chegarmos ao ponto de podermos sair do isolamento social, voltar a pensar em desenvolvimento forte. O Nordeste, que viveu tempos maravilhosos há tão pouco tempo atrás, com o presidente Lula, com os governos do PT. Felizmente, os governos estaduais do PT e dos partidos coligados e aliados estão fazendo a diferença nos governos subnacionais, fazendo o Nordeste não perder o trem da história, que o Brasil, infelizmente, com o Bolsonaro está perdendo. Eu queria que o senhor dissesse próximos passos e concluísse com uma boa noite para os seus eleitores e para os seus admiradores. Ô Haddad, foi um prazer enorme estar aqui com você. Eu tenho dito desde o início dessa pandemia que nós precisamos de serenidade e de responsabilidade para conduzir esse momento difícil. E eu digo sempre, eu respondi ontem para algumas pessoas no Instagram, nas mensagens postadas na caixa, dizendo assim, eu rezo todos os dias para Deus fortalecer em cada ser humano da Bahia, do Nordeste do Brasil, os valores mais nobres de humanidade, porque na crise, na pandemia, muitos se dispersam, muitos colocam esses valores em segundo lugar. Eu rezo para todo dia para que as pessoas coloquem os valores cristãos, os valores da solidariedade, do humanismo em primeiro lugar. Nós precisamos, nesse momento, ser responsáveis, atuar com muita serenidade e com muito humanismo, e com muita solidariedade, pensando no povo, pensando nas pessoas que mais precisam. Não é fácil, o momento é muito difícil, não só no Brasil, no mundo inteiro. Mas nós vamos trabalhar firme. Nós vimos no ritmo muito forte aqui no Nordeste. Tínhamos feito uma viagem internacional agora pela Europa, buscando investimentos. Tínhamos marcado agora para março um grande encontro de investidores europeus aqui no Nordeste. Infelizmente, tivemos que adiar, mas logo, logo, nós vamos retomar essa agenda do desenvolvimento, da geração de emprego e de renda aqui no Nordeste. O povo nordestino é muito grato ao Lula, à presidenta Dilma, pela expansão, e a você, que foi ministro da Educação, pela expansão do ensino superior aqui no Nordeste, do ensino técnico. Nós tínhamos pouquíssimas escolas, eu não vou cansar o público aqui dizendo números, mas só na Bahia nós saímos para 35 unidades de ensino técnico. Então, uma expansão da renda, da melhoria da qualidade de vida, e o povo ansioso para voltar a esses bons tempos, onde o povo é cuidado com carinho, com afeto. E essas são as minhas orações todos os dias. E com fé em Deus, nós vamos voltar a ter um Brasil que busca ter diálogo com suas regiões, com suas diferenças. É um país continental, tem muitas diferenças, e logo, logo nós estaremos de volta no caminho correto da inclusão social, no respeito às divergências, no respeito às diferenças culturais, religiosas, porque o que faz a riqueza de qualquer nação, de qualquer povo, são as suas diferenças, sejam elas de natureza regionais ou culturais, ou mesmo religiosas e políticas. O que não podemos ter é nenhuma visão ditatorial, nenhuma visão absolutista e nenhuma visão preconceituosa das pessoas. Isso, com certeza, vai virar a página do passado no Brasil, para a gente falar de futuro e falar de otimismo, com certeza. Estaremos juntos com você, Haddad, com o povo brasileiro, construindo um Brasil melhor para todos nós. Muito obrigado e boa noite para todos. Que Deus nos abençoe. Boa noite, governador. Minha saudação para o Nordeste. Eu sou entusiasta e fã dos governos dessa grande região brasileira. Muito boa noite para o senhor. Um abraço. Outro.